Quero saber mais sobre a Lilith. Por que sempre ouvi que ela era uma grande feiticeira, uma bruxa, um demônio, né? E era muito má. É a mesma do casal criador? Sim, eles fizeram questão de queimar a imagem da Lilith, desde o princípio. Tanto é que dificilmente vamos encontrar algum registro da Lilith nas antigas escrituras. Os hebreus, os judeus, deixaram algumas referências, mas alguns rabinos, alguns eruditos da lei, não é? Os supostos fariseus antigos, alteraram, deixaram a Lilith com uma imagem completamente negativa. E depois alguns grupos, futuramente, vieram a distorcer também a imagem dela. Mas haviam algumas sociedades, principalmente grupos de mulheres amazonas, que eram as descendentes da Lilith, que foram levadas depois para a fogueira, as bruxas, né, na Idade Média, tinham o conhecimento e tinham consciência de quem era Lilith, a grande deusa. Elas tinham essa informação. E foram transmitir isso numa época que os papas, os cristãos, aqueles donos do conhecimento e da lei divina religiosa na Terra, não iriam permitir, ou seja, se sentiram ameaçados por essa revelação acerca da mãe, da grande deusa, Lilith, a deusa suprema. Não foi permitido essa divulgação. Outro nome associado ao casal criador na polaridade feminina é Ácera. Por que será que eles deixaram também o nome Ácera como esposa de Javé? Ué, será que tem relação? Ácera, esposa de Javé? Então Deus tem uma mulher, uma esposa? Por que será que isso ficou registrado no Velho Testamento? Tem algo aí. Depois eles condenaram a imagem de Lilith porque ela apareceu em antigas escrituras sumérias, que depois as histórias foram recontadas e manipuladas, até surgiu Gênesis, né? A história de Adão e Eva, que colocaram a primeira mulher de Adão como sendo a Lilith, mas como uma mulher que veio para tentar Adão, para colocar Adão no pecado. Depois associaram a serpente, que na verdade tem a ver com Enki, a presença do Enki ali na criação da raça adâmica, junto com a Lilith, que na verdade representava a presença das 49 raças ali, atuando junto ao Enki na criação da raça adâmica. Depois, muitas mulheres descendentes da Lilith vieram para a Terra, as Amazonas. Elas vieram, foram perseguidas, foram condenadas, e muitas descendentes das Amazonas estão até hoje aqui, as mulheres dimensionais. Principalmente as mulheres dos 144 mil, do grupo que chegou em compromisso na Terra em 4004 a.C., que são descendentes matriciais das Amazonas. A informação que tenho é que Lilith é terrível, mãe da promiscuidade, miséria, luxúria. Pois é, olha só o que fizeram, né? Deixaram a Lilith, coitada. Olha a imagem que construíram dela. Um absurdo isso. É a narrativa, né? Você transforma as principais figuras que vieram para trazer luz para a humanidade, conhecimento, em seres das trevas. É assim que as religiões trabalham, tá? Sempre fizeram isso. Então, tome muito cuidado com essas narrativas, hein? Muito cuidado com essas crenças também. A condição que os Anunnakis deixaram às mulheres. Muitos problemas. Eles sabiam que as mulheres são muito mais poderosas, muito mais inteligentes, muito mais capazes do que os homens de manipular as leis universais, desenvolver as habilidades mentais, inclusive a paranormalidade. Então, as mulheres dimensionais, principalmente, são uma ameaça ao sistema, porque elas podem, de fato, despertar o melhor que os homens têm, para, somando energia com elas, ambos possam se tornar deuses aqui na Terra.
São as mulheres que ativam os homens. Os homens têm um papel fundamental para as mulheres. Mas se você deixa as mulheres enfraquecidas, se você gera esse problema que você falou na consciência das mulheres na Terra, elas vão ficar reprimidas, bloqueadas e não vão conseguir manifestar o seu potencial, que é muito maior do que os homens. Os homens têm 18 canais cerebrais ativos. As mulheres têm 37 canais ativos. Então, obviamente que as emoções são muito mais intensas nas mulheres do que nos homens, justamente porque elas têm 37 canais. Os homens já têm um pouco mais do racional, porque eles têm 18 canais cerebrais, então supostamente, né, os homens têm um maior controle emocional, mas na verdade, se as mulheres tiverem um maior controle emocional e um equilíbrio, uma neutralidade diante das emoções e desenvolverem as habilidades delas com o conhecimento sagrado, ou seja, o segredo do Santo Graal, conhecimento que foi passado por Emmanuel e Lilith aqui na Terra para as mulheres e para os dimensionais, ninguém segura a mulherada. As Amazonas voltam a ser quem elas sempre foram, poderosas, mas não no sentido do ego. As mulheres têm que tomar cuidado com isso, as dimensionais, viu? Para não deixar o ego subir, né, para a cabeça. Os homens também, né? A gente não pode deixar o ego falar mais alto, porque os dimensionais, ele tem esse complexo de Deus, né? O dimensional se acha os deuses na Terra, né? Mais do que os Anunnaki. Nós somos mais perigosos que os Anunnaki quando o ego domina a gente. Mas muito cuidado com isso. Nosso ego pode nos destruir. Por isso estamos aqui até hoje, né? Empacados, atrasados. Mas os Anunnaki, o sistema, o GO, os líderes mundiais, substituíram o matriarcado para o patriarcado, justamente para impedir que as mulheres estivessem no comando. Mas agora, com a onda moduladora negativa, esse novo ciclo que estamos entrando, que é a Era Dourada, é a Era Feminina. Mais uma vez, as mulheres vão estar no comando. Serão os líderes que vão estar à frente, trazendo conhecimento, consciência, nobreza, equilíbrio, inclusive para os homens, que estão muito mimizentos, né? É muito mimimi que não dá mais, gente. Temos que aprender com as mulheres, porque elas estão aí. Olha a quantidade de mulheres que tem aqui no grupo, no canal, em Dáquila, eu fico espantado com isso. Tem poucos homens, os homens são muito teimosos, né? Então a gente tem que aprender com as mulheres. Olha a abertura consciencial que elas têm. As mulheres, elas são muito mais evoluídas, né, do que nós homens. Temos que tirar o chapéu para elas, porque o respeito, realmente, diante do que o GO fez, foi um absurdo, foi um crime, né, cometido contra as mulheres. Então as Amazonas têm um papel fundamental, inclusive para colaborar no desenvolvimento dos dimensionais, dos homens, que estão aqui para somar energia, somar forças com as mulheres. Então, a agenda do GO está estabelecida justamente para dividir, separar, gerar confusão entre as polaridades, homem e mulher, para gerar confusão nas pessoas, para que não aconteça a conexão real, o desenvolvimento de casais, o foco, o fortalecimento das mulheres, deixando as mulheres fracas, deixando as mulheres bloqueadas, reprimidas, traumatizadas. Não existirá evolução para os homens. Esse é o ponto. Não tem como. Não tem como. Porque nós somos um reflexo de Deus, e Deus é um casal perfeito, em sincronicidade perfeita. Então, sabiam que Emmanuel reverenciava Madalena? Era muito mais do que a gente imagina a relação dos dois. Que era um casal, sim, que desenvolveram, ensinaram, passaram esse conhecimento, transmutaram juntos.
Nós temos que sair dessa divisão que o sistema criou, que os Anunnaki criaram, né? Que foi essa guerra dos sexos entre homens e mulheres. Gente, quando a gente aprender, de fato, o potencial verdadeiro que nós temos, que é justamente trabalhar o que temos de melhor na polaridade masculina, o que temos de melhor na polaridade feminina, que é o sagrado masculino e o sagrado feminino, não em termos de maionese, de mística, que o pessoal fica aí de mãozinha dada, não é isso que eu estou falando. Não é isso. Estou falando do verdadeiro respeito, da consciência entre duas pessoas, da amizade, do reconhecimento do que cada um é de verdade, mesmo que exista ainda egos e coisas que a gente tem, que trabalhar. Nós temos que identificar o verdadeiro valor que os homens e as mulheres têm, porque nós fomos manipulados pelo sistema justamente para, principalmente, deixar os homens com uma falsa sensação de poder que eles não têm, acham que têm, né? Isso é coisa dos Anunnaki, que eles são muito machistas também, e deixar as mulheres bloqueadas, deixar as mulheres sem acesso ao poder dimensional que elas têm. As mulheres são o perigo para os Anunnaki. Os homens não. Os homens ficam aí nesse jogo de poder, de teatro. As mulheres é que vão mudar o mundo agora. É por isso que eles têm tanto medo das mulheres. É por isso que as principais líderes dimensionais, mulheres no mundo, quando elas aparecem, rapidamente o GO vai lá e tenta captar aquela mulher para seguir a agenda deles. É assim que eles fazem. Os homens também. Mas os homens são muito escravos, muito comportadinhos, né? Quando ganham o poder deles e começam a atuar na agenda do GO. Já as mulheres não. As mulheres são mais inteligentes, né? Mais intuitivas também. Então elas percebem muitas coisas que os homens não percebem.